Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória, professora de matemática. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o conteúdo de vocês do mês de maio. Na primeira semana, nós vamos estudar sobre frações impróprias. Então, agora a gente vai fazer a leitura do conteúdo e também a realizar algumas atividades divididas em 2 vídeos, tá bom? Então, vamos lá, prestem bastante atenção. Muitos tiveram dificuldade, com a fração no mês passado. Esse mês a gente vai continuar um pouco falando sobre as frações, mas é um conteúdo super fácil, tá bom, gente? E se vocês não conseguirem de alguma forma fazer, vocês podem entrar em contato comigo também, tá bom? A primeira semana são as frações mistas e as frações impróprias, vocês vão perceber que elas têm ligação uma com a outra. Então, a gente vai aprender aí como elas são construídas e fazer cálculos com ela também, ok? Então, vamos lá. Então, aqui tá o nosso conteúdo, Ele é um conteúdo pequeno, não é um conteúdo muito extenso, mas é um conteúdo que requer bastante atenção de vocês, tá bom? Então, a gente vai ler o conteúdo, aqui a gente tem um exemplo, contextualizado, e depois alguns exemplos de desenhos, ok? Então, a gente vai fazer a leitura do conteúdo, depois a gente vai fazer as atividades, vamos lá. E lembrando, aqui tá abril, mas é maio mesmo, tá bom, gente? Não se preocupem, vamos lá. A forma fracionária dos números racionais, que é o nosso conteúdo desde o mês passado. Então, aqui a gente vai estudar sobre a forma mista. Aqui a gente tem não sei se vocês vão conseguirem visualizar aí bem, mas aqui a gente tem uma tirinha, que diz assim: hoje meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei os 3 abacaxis e cortei em cada um em 3 pedaços iguais. Então, ela tem 3 abacaxis cortados em 3 pedaços. Comi uma parte de um dos abacaxis. Quanto restou dos abacaxis? Então, ela está fazendo aqui uma pergunta para a gente. Então, cada abacaxi representa um inteiro. Então, como se esses 3 pedaços aqui fossem um abacaxi só. Aqui também. Então, aqui a gente tem um abacaxi, 2, 3 abacaxis, tá bom? Aqui é a representação dos abacaxis. E ela diz que comeu uma parte, um pedaço, de um dos abacaxis. Então, aqui, essa parte que tá aí em branco é a parte comida, A parte que ela comeu. E ela comeu. Então, quanto sobrou desse abacaxi? Sobrou 2 abacaxis inteiros e 2/3 do terceiro abacaxi. Então, aqui a gente tem escrito por extenso, São 2 inteiros, são 2 abacaxis inteiros e 2/3, 2 inteiros mais 2/3. Aí, aqui que a gente vai começar a entrar no nosso conteúdo de fração mista, Então, aqui a gente tem 2 maneiras de representar essa quantidade numericamente. Essa quantidade de 2 inteiros e 2/3. Aqui, a primeira maneira é 3 em 3/3 mais 3/3 mais 2/3. Então, aqui eu até escrevi aqui nós fazemos uma soma de frações com o mesmo denominador. Que eu tenho um abacaxi inteiro, que é representado por 3/3, mais 3/3, mais 2/3. Então, eu tenho 8/3 desse abacaxi ainda, que é uma fração imprópria. 8/3, gente, aqui, ele é uma fração imprópria. Toda fração que o numerador é maior ou igual ao denominador é chamada fração imprópria. Então, aqui o nosso numerador aqui é o 8. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta para vocês verem melhor. Então, aqui, o nosso numerador aqui é o número 8, ok? Então, ele é maior que o nosso denominador, certo? Que o nosso denominador aqui é o 3. 8 é maior que 3. Então, sempre que vocês verem uma fração que o numerador é maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria, ok? Segunda maneira, que é 1 mais 1. De onde vem esse 1, professora? Esse 1 aqui, ele quer dizer inteiro, é um inteiro. Porque se você lembrar, puxar na sua memória, nós vimos que quando a gente tem um número sobre fração, quer dizer que esse número está sendo dividido pelo outro. Então, se eu dividir 3 dividido por 3, vai ser igual a 1. Então, é um inteiro. Então, aqui a gente tem 1 mais 1 mais 2/3. Esse 2/3 aqui
é a parte aqui do abacaxi que ela comeu, que sobrou. Então, fazendo isso aqui, a gente tem que 1 mais 1 é igual a 2, e a gente repete aqui a fração, 2 mais 2/3. Ou simplesmente 2 mais 2/3, tá bom? A gente tem essas duas representações aqui da fração mista, né? Que é chamada uma fração na forma mista. Sendo que, para você apresentar a fração, a gente só usa dessa forma, ok? Então, aqui a gente tem uma generalização que é 8/3 é igual a 2 de 2/3, que quer dizer que 8/3 é a mesma coisa que 2 de 2/3, ok? Aqui é a fração imprópria, aqui é a fração mista. Agora, a gente vai entender aí como que a gente consegue montar essas frações, ok? Eu vou mostrar para vocês os exemplos de desenho e vocês vão entender melhor, eu acredito, resolvendo as atividades que eu vou resolver juntos com vocês. Vamos lá. Continuando. Toda fração imprópria, o que é uma fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. Pode ser escrita na forma mista. Então, aqui a gente tem que 8/3 foi o exemplo lá na primeira parte, é a mesma coisa que 2/3, certo? Então, para a gente resolver aqui, no desenho, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 desenhos iguais. Vocês podem ver aqui que a gente tem 3 desenhos iguais, que é a mesma forma do abacaxi lá, né? 3 desenhos iguais divididos da mesma maneira. Para a gente saber a quantidade que nós devemos pintar essa representação, a gente vai olhar o denominador, certo? Então, aqui é o numerador. É o numerador que vai me dizer quantas partes eu devo pintar. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas, ok? Que é a mesma quantidade aqui do numerador. E o denominador é a quantidade de desenhos iguais que você fez, certo? Então, aqui a gente tem que essa bolinha e essa bolinha, elas foram todas pintadas. Cada partezinha dela está pintada. Então, aqui eu tenho, ó, essa daqui é a mesma coisa que um inteiro, certo? E essa aqui é a mesma coisa também que um inteiro. E essa daqui é a nossa parte, né? De 2/3. Então, vocês viram aí como que a gente faz a representação? Recapitulando, o denominador, ele vai me dizer a quantidade de desenhos e a quantidade de divisões que esse desenho vai ter, ok? Então, aqui eu tenho 3 desenhos divididos em 3 partes. E o numerador, aqui no caso é o 8, é a quantidade das partes que eu devo pintar, ok? Vamos ver um próximo exemplo também. Então, aqui a gente tem 16 sobre 5, 16 quintos, para a gente transformar nessa fração mista aqui de 3, 1/5, certo? Então, aqui a gente tem, ó, 4 desenhos, certo? Dividido em 5 partes. E cada parte dessa aqui, ela quer dizer uma parte desse desenho. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho 16 partes desse desenho pintado. E qual que é o meu numerador? 16. Ok? Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, 3 desenhos inteiros pintados, certo? Mais uma parte dos 5 aqui. Então, eu tenho 3 inteiros e 1/5. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Todo número racional escrito na forma mista pode se transformar em uma fração imprópria. Então, essa daqui é a contrário do que a gente viu lá, né? Que é uma fração mista sendo transformada em uma fração imprópria, certo? Aqui a gente também tem esses 2 exemplos, né? Do 2, 2/3 e o 3, 1/5. Ok? Então, aqui eu não vou me delongar muito nessa parte aqui, porque a gente vai entender melhor fazendo as atividades. Tá bom? Então, vamos lá. Assista o próximo vídeo.